Fala família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um suporte para esmerilhadeira, principalmente para quem não tem um moto esmeril. É um suporte que vai dar para você colocar a esmerilhadeira, afiar a ferramenta, desbastar material, poder passar aí com uma escova rotativa, como se fosse um esmeril, porém vai ser com uma esmerilhadeira de 4 polegadas ou 5 polegadas que você tiver aí. E o mais bacana disso tudo, vai poder fazer com sucata ou algum resto de material, ou você dá um pulinho no ferro velho e encontra ali um pedaço de material, como eu vou mostrar que eu encontrei aqui, e vou fazer um suporte bem bacana e muito funcional. E no final do vídeo eu vou testar todas as possibilidades que você tem nesse suporte com uma esmerilhadeira. Vem comigo! Para iniciar, o suporte que eu vou fixar numa bancada para prender a esmerilhadeira, vou utilizar essa chapa de aproximadamente 5 milímetros. Essa daqui eu fui lá no ferro velho, comprei, era um retalho que estava lá. Já vou utilizar a própria borda, que senão eu vou ter que cortar uma chapa e cortar outro pedaço para soldar, porque ele precisa fazer uma base para apoiar na bancada. Um pedaço de barra chata de 3/4 por 1/8. Essa chapa tem uma aba de 80 milímetros, então são 8 centímetros de aba. Caso você não encontre uma chapa dessa, não tem problema. Pode pegar uma chapa reta, cortar um pedaço aqui com 8 e soldar nela aqui, não vai ter problema nenhum. Então a medida que eu vou utilizar de largura é 100 milímetros por 150. Então a chapa base vai ser com 100 milímetros de largura, uma aba de 80 milímetros, então 100 por 80. Caso você for fazer separado, não encontrar uma chapa assim, e 100 por 150, tá? Tudo isso em milímetros, até porque toda marcação de chapa, corte, sempre em milímetros, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida, ainda está iniciando no ramo de serralheria, é 8 centímetros por 10 e aqui 10 centímetros por 15 centímetros. Para fazer o corte nessa chapa, que é uma chapa grossa de 5 milímetros, vou utilizar o disco Performance da Disflex, até porque se eu utilizar um disco comum, como o corte até é grande, vai acabar muito rápido o disco. Como eu aproveitei essa chapa, eu preciso que essa angulação aqui esteja 90 graus certinho. Então eu vou confirmar, vou firmar aqui na mesa de solda e vou colocar o esquadro certinho. É isso que eu preciso. Se eu colocar aqui e ela estivesse fora, ou para dentro ou para fora, eu teria que pôr na morsa e bater até ficar 90 graus certinho aqui. E preciso fazer o encaixe aqui, que a esmerilhadeira vai ficar assim, só que encaixada aqui dentro, para a gente parafusar ela. Nesse projeto eu vou utilizar essa esmerilhadeira de uso hobby que eu tenho aqui na oficina. Para essa função vai servir muito bem, até porque ela vai ficar sempre estacionária. Eu vou deixar ela direto lá, deixa eu tirar o disco. Eu vou desmontar aqui porque precisamos pegar as medidas desse cabeçote dela para encaixar naquela chapa. Vou tirar a proteção. Agora o que eu vou fazer aqui, que fique bem claro, se você tentar abrir a esmerilhadeira, você vai perder a garantia. Essa minha já passou da garantia, não tem problema nenhum. Se a sua estiver na garantia, não recomendo que faça isso. Até porque eu vou abrir aqui, ó, o cabeçote, eu vou tirar os 2 parafusos da frente. Ele é um parafuso M4. Como aquela chapa grossa vai vir aqui para fixar, nós vamos fixar nesses 2 pontos
que tem aqui na máquina e nesses dois pontos. Porém, tem que soltar o parafuso aqui do cabeçote para ficar bem firme na nossa chapa. Então vejam a diferença que eu já peguei aqui, que eu tinha aqui na oficina. Vejam a diferença dos parafusos. Vou colocar aqui do lado. Vocês já vão ver que esse parafuso, ele tem exatamente o tamanho da chapa. Então ele é 5 milímetros maior. Então vou utilizar ele, vou substituir aqui do cabeçote o original e colocar dois com 5 milímetros maior para poder fixar a chapa. Agora eu vou pegar um papel, vou fazer o molde que eu preciso fazer o corte da chapa para ela encaixar. Com o papel fica mais fácil para fazer a marcação dos furos, só preciso tirar aqui o diâmetro, riscar com o compasso, vou riscar ali no papel e fazer aqui um encaixe para marcarmos os furos. Fica muito mais fácil para transferir essas medidas para aquela chapa onde a gente precisa cortar. $15 milímetros nessa borda eu coloco. E 50 milímetros de distância dessa borda. 50 milímetros, 15 milímetros. Agora eu pego esse diâmetro. Tô dando 46 milímetros, metade 23. Faço a marcação com o próprio paquímetro no papel e contorno com a lapiseira. Aqui é o tamanho que der no cabeçote da esmerilhadeira, que é essa parte aqui, onde inicia, que aqui tem um chanfro, essa parte reta. Então nós vamos fazer um contorno aqui para ele apoiar nessa base aqui. Tirei as medidas conforme a minha esmerilhadeira. Apenas afastei 15 milímetros e aqui 50, que vai ficar um gabarito legal para pôr na chapa. Então aqui eu preciso fazer esse corte e transferir para a chapa. Onde eu vou cortar aqui e aqui em cima, não importa. Pode ser onde você quiser assim, ó. Isso aqui não tem base porque o que conta para o nosso gabarito é esse lado e esse aqui, onde colocamos essas medidas. Agora eu vou fazer o recorte do encaixe. Porque com certeza ainda tem que fazer alguma adaptação de encaixe. Então vou cortar aqui. Vejam que aqui ficou certinho. Só que aqui na frente toca na máquina. Então eu preciso agora fazer essas marcações aqui. Essa aba vai até aqui. Então eu vou ter que cortar essa chapa aqui. E depois aqui. Aqui eu tenho que fazer o mesmo, mas vai ficar uma aba muito fina, então eu corto ela fora. Pronto, encontrei o que eu precisava. Como fazer agora a marcação da furação? Vejam como é simples, eu vou segurar aqui. Vou pegar o dedo, ó, suja ele, ó, passa em algum local onde você consegue sujar o dedo e só flexionar aqui, ó. Com a própria sujeira do dedo já vai fazer a marcação. Vejam, ou você pode também, pega uma Phillips, segura certinho aqui, ó, e faz essa marcação. Pronto, já temos a marcação para transferir para a chapa. Como a chapa vai ficar com essa borda para frente, cuidado para não fazer ao contrário, senão o seu suporte vai ficar ao contrário. Então, feito isso, eu vou agora colocar essas medidas que eu disse que é importante aqui. Porém, eu preciso tirar o centro dessa peça. Eu tenho que deixar, na verdade, pelo menos 30 milímetros de borda aqui para sustentar legal a chapa. Então, vamos fazer isso aqui. Fazer a marcação. Aí eu venho e encosto essa aba aqui, ó. Zero ela aqui em cima, como vocês estão vendo, ó. Deixou rente aqui, ó. Vou deixar afastado aqui e vou fazer a marcação. Viram como não é complicado? E ainda para facilitar para vocês, eu tinha colocado aqui a medida de 50 milímetros. Mas, bom, a minha esmerilhadeira, claro que varia de uma para outra, eu coloquei 50 milímetros. Só que da chapa até essa curvatura aqui, dá 27 milímetros. Então, ao invés de colocar aqui 50, pode colocar 27 milímetros nessa distância aqui. E nessa daqui, 15 milímetros.
Fica mais fácil para quem vai fazer. Coloquei 50 aqui, mas na verdade é 27 milímetros dessa borda até na curvatura. Já dá para você fazer bem legal aí o seu suporte. Até porque o eixo da máquina, ó, praticamente fica no centro da chapa. E eu preciso dessa parte aqui para dar sustentação na parte de cima. Se eu fizer muito fino aqui, ó, chegar muito perto dessa borda aqui, ela vai ficar frágil. Agora é só fazer a furação e o recorte. Nesse caso, se você tiver uma serra-copo desse diâmetro, você pode marcar o centro aqui e furar, que a serra-copo já faz. Esse serviço é muito mais rápido. Eu não tenho a serra-copo desse diâmetro. Então eu vou fazer aqui o sistema mais simples que se tem quando não se tem uma serra-copo. Então eu faço vários cortes, vou marcando e vou retirando. Depois eu arredondo direitinho com o disco flap. Quando a chapa é mais fina, fica mais fácil de cortar com a esmerilhadeira, mas eu vou entrar com a furadeira aqui, fica mais fácil. Agora, para acertar essa circunferência, não utilize o disco fino, porque se você forçar ele aqui dos lados, como ele é fino, ele pode quebrar. Então, o ideal para esse tipo agora de desbaste é utilizar um disco de desbaste, que ele é aquele mais grosso. Eu utilizo esse que é um pouco mais fino que o de desbaste comum, que é o disco multiuso da Disflex. Ele é muito bom para fazer esse tipo de serviço. Agora é hora do teste. Bom, aparentemente ficou certinho. Aqui eu tenho que dar uma desbastadinha de leve nessa quininha aqui, porque tá pegando bem nesse dente. Mas tranquilo, é pouca coisa. Vejam a furação batendo certinho. Aqui eu fiz para pôr 2 parafusos na máquina, porém agora nós vamos fazer a aba para fixar aqui do lado. Eu quero soldar uma chapa de cada lado para colocarmos parafuso também na lateral. Daria para ficar só nesses 2 pontos? Não é bom confiar, porque a rosca aqui ela é uma M4, é uma rosca fina. Então o ideal agora é soldarmos uma chapa aqui para pegar essa rosca, que eu vou utilizar esse Allen M8, que pega nessa rosca aqui, e M8 do outro lado. Aí sim vai ficar um suporte muito bem feito, porque aqui eu posso apertar com a chave e ele vai segurar o suporte em cima, embaixo e aqui pela frente. Aí você vai poder aplicar a força que você quiser na hora que o disco estiver na máquina aqui, para que você possa fazer desbaste. Então aqui eu vou pôr uma barra chata com 25 milímetros, provavelmente do lado de cá também, ela 25 milímetros. Vou utilizar então essa barra chata para cortar 2 peças.
Só que antes de cortar, já vou aproveitar para dar uma arredondada nas pontas. Agora eu vou terminar o corte. Vou tirar a medida aqui, ela vai ser soldada aqui para prender a máquina. Então eu vou tirar aqui o centro. Tem que tomar cuidado porque não é centralizado na chapa. E aqui, ó, é fora do centro. Aqui eu vou prender as duas, porque do mesmo jeito que a furação é de um lado, é do outro. Eu já faço, depois viro o espelho uma com a outra. O parafuso que vai passar aqui, ele tem 8 milímetros de diâmetro. Como eu tô sem a broca 9, que eu quero dar uma folga, fazer 1 milímetro a mais, vou utilizar então a escalonada que eu tenho aqui, que tem 9. A base para a nossa ferramenta está pronta. É isso aqui. O encaixe da esmerilhadeira, as duas orelhas para firmar na parte de trás da máquina, com os dois parafusos, ela vai ficar muito bem fixa aqui. Agora eu vou fazer a montagem e mostrar qual é a possibilidade que dá para usar assim. Caso você só tenha uma chapa, queira fazer somente para usar como um esmeril, por exemplo, afiar a broca, tirar a rebarba de material, já dá para você utilizar assim. Viram como fica bem firme atrás na máquina e na frente. Isso significa, vou prender, a máquina não vai vibrar, essa chapa tem uma espessura muito boa para a ferramenta ficar bem firme e trazer segurança para você que vai estar trabalhando com ela assim. Vou prender com grampo C só para mostrar aqui as possibilidades. Aqui dá para colocar proteção. Caso você fale, eu não vou ficar sem proteção, eu quero a proteção na máquina. Vou colocar um disco flap. Esse é um disco flap gramatura 36 da Disflex. Ele é um disco que tem bastante lixa, excelente, e atura muito numa maquininha dessa para você fazer desbaste. Vejam que esse suporte deixa livre para você apertar e travar o disco. Ela fica bem firme. O botão também de liga e desliga fica livre aqui atrás. Ó. Vejam que ela fica com a proteção. Não pode ficar sem proteção se você ficar na reta do disco. O disco, quando ele estoura, o disco ele vai no sentido que ele gira.
Raramente alguma parte dele vem para cá, tá? Eu sei que tem gente que vai falar assim, ah, Fábio, mas e o perigo de mexer aqui na frente do disco? Não. O disco, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área e eu nunca vi o disco vir no sentido do eixo para cá. Sempre ele vai nesse sentido quando ele estoura. Ou quando sai alguma lixa, que é muito raro acontecer no disco flap, mas sempre no sentido que ele está girando. Então, com a proteção, você não tem perigo nenhum aqui, tá? Qual é a vantagem de usar a esmerilhadeira dessa forma? Se você vai tirar rebarba de materiais, que o certo nunca é tirar na policorte, é você fazer os cortes e depois tirar a rebarba, imagina que você tem que apoiar ali no cavalete, nem sempre dá para ir prendendo porque pode amassar o metalon, e você tem que vir com a esmerilhadeira com a mão tirando a rebarba, muita gente faz isso. Com ela fixa no modo estacionária, olha como é fácil. Vejam, olha como é rápido. Você vai pegar todas as peças e vai passando aqui no disco. O disco flap atura muito e você tira a rebarba sem ter que ficar com a esmerilhadeira na mão. Ela no modo estacionário fica muito bacana. Mesmo num maciço desse aqui, se você precisar arredondar ele, olha como é fácil. Olha que bacana, para arredondar maciço. Isso significa, fica muito fácil para você tirar a rebarba, poder arredondar, se precisar, por exemplo, pegar uma barra chata e arredondar os cantos aqui também. Fica muito fácil. Lembrando que é sempre nesse sentido que o disco está para baixo. Dá para fazer em cima? Dá. Aqui vai voar faísca em você, então nunca utilize esse lado do disco. Utiliza somente o lado que está indo para baixo. E outra, também consegue afiar a broca. Desse modo aqui, fica fácil de você afiar a broca. Eu peguei essa broca HSS como exemplo. Vejam que ela está cega. A força que eu tenho que colocar para tentar furar. E ó, estou fazendo força, ó, não fura. Só iniciou, mas eu não consigo tirar cavaco, ó, porque ela está muito cega. É uma broca que encostou na parede quando foi fazer um furo. Então, ó, vou afiar nesse disco. Viram a diferença? Viu que bacana? Eu mesmo amo afiar em disco flap. Se fizer a afiação então no 120, o que tem a gramatura 120 que é mais fino, fica melhor ainda a afiação. E viram aqui a diferença da broca estando cega, não conseguindo arrancar material, e a velocidade que ela fica para arrancar material a hora que afia. Aí no caso, se você não tem um moto esmeril, é ótimo esse tipo de ferramenta. Por quê? É um suporte simples que você coloca uma esmerilhadeira. E a hora que você quiser, se você só tiver uma esmerilhadeira, você pode tirar ela daqui e utilizar ela. Ou se você tiver duas esmerilhadeiras, que no caso eu coloquei exatamente uma de uso hobby, só para deixar para fazer esse servicinho. Aqui ela vai aturar muito tempo, vocês vão ver ela aqui na oficina, fazendo esse trabalhinho para mim aqui, que é muito bacana e rápido, tirar a rebarba com disco flap. Muito mais rápido do que no próprio moto esmeril.
Olha como ele arredonda fácil e como come bem o material disco flap. Principalmente para quando você precisa arredondar os cantos, seja a espessura que for a chapa, tá? Esse suporte é para você utilizar ele como moto esmeril. Eu sei que alguém pode falar assim, pô, Fábio, ah, tá, mas é perigoso, vai que escapa a mão, pega a mão no disco. Bom, é como um moto esmeril. Você está ali trabalhando, se você deixar sua mão escapar e pegar no esmeril, vai ralar teu dedo, como aqui também. Então, não é que ele é perigoso. Você precisa saber trabalhar com ele assim como você trabalha com moto esmeril. É só você não encostar o dedo. Esse disco não tem perigo de arrancar o dedo de ninguém, nada disso. Até porque se você encostar, você vai puxar a mão com tudo, porque vai, né, ralar teu dedo. Agora, olha que interessante, você pode pensar, poxa, mas só dá para usar esse disco? Não. Dá para você pôr escova rotativa, dá para colocar disco polidor, dá para você colocar, se eu não me engano, deve ter alguma pedra de rebolo que aguenta 11.000 RPM, eu não tenho aqui, eu até conferi as minhas, eu tenho de 8.000 RPM e 9.000 máxima, então não pode colocar rebolo que não suporta o RPM ou qualquer disco que não suporte o RPM da máquina, tá ok? Então, segurança em primeiro lugar. Agora, olha que bacana. Vamos supor que você está com uma peça que você não pode usar o disco flap para remover o ferrugem ou alguma corrosão, porque vai comer o material. Olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro tirar a rebarba dessa peça. Posso passar no disco flap, mas está vendo que ficam uns riscos, porque é normal, o disco flap ele tira o ferrugem, mas também acaba retirando o material. Olha que interessante. Vou trocar o disco. E vou colocar esse disco aqui, que ele é um disco de manta abrasiva, tá? Essa é uma manta abrasiva médio. Tá vendo que ele suporta 11.000 RPM, então tranquilo para utilizar nessa máquina. Ele não agride o material e ele remove o ferrugem. Olha que bonito que deixa o material. Ó como que estava de ferrugem essa peça. Aqui eu passei o flap, então olha a diferença do flap e a diferença do polidor. Praticamente ele não deixa quase risco na peça. E ó, fica polido, polido. É que eu tô com a luva aqui, dá para sentir como fica lisinho. Então você pode utilizar ele para fazer também polimento em peças, sem que agrida a peça. Pode ver que aqui no flap ele deixa bastante risco, porque ele come o material. Já esse disco não. Então entende que você pode colocar aquele disco, copo, que você veste ele aqui, que é de escova rotativa para limpar a peça. Então existem muitas infinidades para você colocar aqui. É claro que se você colocar o de escova, se você colocar aquela escova rotativa, cuidado que você não pode estar de luva, porque se ele enroscar na sua mão, vai te machucar. Eu estou de luva porque eu estou usando esses discos que, se caso a máquina estiver ligada e encostar a mão, não vai me machucar e dá tempo de mim afastar a mão sem que faça nenhum tipo de machucado. E se utilizar aquela luva de raspa, aquela de vaqueta, que é mais macia, melhor ainda. Aí é que não corre risco nenhum. Mas lembre-se sempre de se proteger, que segurança em primeiro lugar. Aqui eu estou fixando com o grampo C, porque eu ainda vou furar para parafusar na bancada. Mas eu tive uma ideia. Eu gostei dessa chapa, desse suporte, para transformar essa esmerilhadeira num esmeril. Então vocês viram que a velocidade de tirar a rebarba vai ser maior que a do esmeril, que o esmeril, a pedra é mais grossa, ele acaba sendo mais agressivo para tirar a rebarba, mas o disco flap tira muito melhor, na minha opinião aí. Quem também é serralheiro, está aí no canal, trabalha com isso há muito tempo, pode deixar nos comentários o que acha,
porque com certeza quem já usou flap sabe que o flap é muito melhor para remover rebarba e mais rápido. E aí, estando aí com uma esmerilhadeira estacionária desse jeito aqui, vai ajudar bastante. E aí, o que você achou desse suporte? Eu vou dar minha opinião. Nunca fiz esse suporte. Fiquei pensando em como fixar a esmerilhadeira de uma forma que fique mais prático para quem é serralheiro, principalmente a gente que já fez aqueles portões grandes, com grade, com metalãozinho 20 por 20, tem que cortar muita peça, tirar rebarba. Então não é brincadeira no moto esmeril ficar tirando rebarba. Com o disco flap é muito melhor. E estando com uma esmerilhadeira no modo estacionária, vamos dizer assim, que ela não sai daqui do lugar, ficou bem firme esse suporte, essa chapa é bem resistente, traz um resultado muito legal. É muito melhor. Eu prefiro estar com a mão no material tirando rebarba, seja tubo quadrado, retangular, tubo redondo, do que estar com a esmerilhadeira e as peças no cavalete tendo que tirar rebarba. É muito mais rápido se estiver assim. Por isso que muita gente pega o moto esmeril e faz adaptação com disco flap. Já vi muito em oficina isso, para poder tirar rebarba na lateral. Porém, na lateral você tem que ficar de lado, tem que ter espaço. Você pode furar e parafusar numa bancada, deixar fixo, ou pode prender com grampo C, como eu prendi, e dá para trabalhar legal. Quer polir algumas peças? Pode utilizar aqui esse disco, ou pode usar um disco para polimento também, aquele de feltro. Aí você passa aquela pasta e pode polir inox, alumínio, pode polir até o próprio aço carbono. Fica bem legal. Eu gostei muito. Mas não para por aí, porque a minha intenção era que quem não tem um moto esmeril e precisa muito tirar rebarba, que é muito mais seguro do que ficar tirando na policorte, correndo o risco de quebrar um disco, eu pensei, poxa, legal, fiz esse suporte. Porém, a ideia aqui é fazer aqui uma base, eu estava pensando aqui, fazer uma base, trocar, colocar aquele suporte reto com velcro para colar aquelas lixas, que aí tem diversas gramaturas, exatamente para desbastar metal e madeira também. E aí eu fiquei pensando, por que não fazer então uma mesa que eu consigo regular também angulação? Sei lá, por exemplo, 15 graus, 20, 30, até 45. Olhando aqui, eu acho que até 45 graus eu consigo fazer. Mas eu vou dar uma queimada na cabeça aqui e vou melhorar ainda mais esse suporte fazendo algo mais completo. Então aqui, nesse vídeo, é como transformar aí uma esmerilhadeira num moto esmeril, por exemplo, que nada mais é do que fixar ela num suporte fácil, simples, que você pode fazer. E aí, como vocês viram, afiar a broca, desbastar, tirar a rebarba, dá para fazer muita coisa. Então deixa eu pensar um pouquinho aqui que eu vou tentar transformar esse suporte ainda numa ferramenta melhor ainda, que dá para utilizar desbastando tanto metal quanto madeira, mas tudo no esquadro. Fica ligado no canal que eu venho com outro suporte melhor ainda do que esse. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.